declaro aberta a presente audiência pública, que tem por objetivo a demonstração e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022, referente aos meses de janeiro e abril de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 4º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de junho de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Esclareço aos presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais que a presente audiência pública está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal de Caieiras, com a presença de público, bem como em ambiente virtual e interativo, permitindo a participação popular por meio do canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras, na plataforma online, YouTube e redes sociais da Câmara Municipal de Caieiras, de modo que os participantes podem enviar perguntas que tenham conexão com o tema, contendo o nome completo, para que a assessoria possa direcioná-las no momento oportuno. Esclareço ainda que a Câmara de Caieiras disponibilizou por meio das páginas oficiais o número de contato, o WhatsApp, para que os munícipes pudessem enviar suas perguntas com antecedência. A Comissão de Finanças e Orçamento responsável pela realização desta audiência pública conduzirá os trabalhos, sendo que a mesa é composta pelo relator da comissão, vereador José Carlos Dantas de Menezes, alemão da Barroca, membro, vereador Micael Fernando dos Santos, e presidida por mim, vereador Josemar Soares Vicente, Lagoinha Josi, representando o Poder Executivo, registro as seguintes presenças: doutor Edgar Dias, secretário de Assuntos Jurídicos, senhora Andréia Vilas Boas, diretora de Finanças da Prefeitura Municipal de Caieiras. Agradeço aos presentes, aos servidores dessa Casa de Leis, e especialmente aos munícipes que nos assistem pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Caieiras. Informo que a data desta audiência se tornou pública por meio do edital de convocação número 008/2022, devidamente publicado na imprensa oficial, edição número 598, de 13 de maio de 2022, bem como na página oficial da Câmara Municipal de Caieiras, mídias sociais e afixado nos quadros de aviso. Sendo assim, passo a palavra para a senhora Andréia Vilas Boas. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste aí pela rede social. Boa tarde, doutor Edgar, procurador-geral do município. Então, vamos tratar um pouquinho agora das finanças do nosso município e como é que se comportaram, né, toda essa arrecadação no primeiro período aí deste ano, no primeiro quadrimestre. Gostaria de lembrar que trago aqui apenas o retrato, né, da arrecadação e da despesa da Prefeitura Municipal. O Instituto de Previdência, ele apenas recepciona as receitas que foram, então, arrecadadas pela Prefeitura. Então, vamos tratar aqui apenas dos dados orçamentários aí da Prefeitura Municipal. Eu começo falando um pouco sobre a nossa receita pública, né? Então, quanto que o município arrecadou no primeiro quadrimestre? Então, qual é a previsão, o que foi fixado, foi estimado no nosso orçamento aí, enquanto arrecadação para o exercício de 2022. Nós temos a estimativa anual no valor de R$ 326.886.291. E deste montante, o município já arrecadou R$ 145.611.551,08. E aí vamos entender um pouquinho a distribuição deste montante, né, pela classificação da sua origem, né, de onde vem este valor arrecadado. Começo falando um pouquinho sobre os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, nesse primeiro slide, onde nós abrimos, né, este valor, nós temos todos os impostos que são arrecadados diretamente pelos nossos munícipes, né? Estão aqui dentro o IPTU, o nosso ISS, o imposto de renda, as taxas vinculadas ao serviço de funcionamento aí dos estabelecimentos comerciais, né? Então, nós temos aí um montante fixado para o exercício como um todo, uma previsão de 90 milhões,
969.331. Deste montante, nós já arrecadamos até o primeiro quadrimestre R$ 42.649.401,42, ou seja, 47% do que está estimado para arrecadarmos, né, com impostos, taxas e contribuições, foram arrecadados no primeiro quadrimestre. Sempre lembrando que a parcela única, né, do IPTU, ela vence sempre no primeiro quadrimestre. Então, a arrecadação ela tende a ser um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais potencializada neste período, ok? Vamos falar, então, agora sobre contribuições. Quem que é essa nossa receita de contribuições? Para o município de Caieiras, encontram-se registrado aqui a CIP, que é a nossa contribuição de iluminação pública, que nós pagamos todo mês, agregado aí à nossa conta de energia, ok? Aqui nós tivemos uma arrecadação muito tímida. A nossa estimativa de arrecadação são de R$ 5.352.375. Deste montante, foram arrecadados apenas 11,4%, ou seja, R$ 610.478,52. Falando agora um pouco sobre a receita patrimonial, da qual nós tivemos aí uma grande surpresa. O que é a receita patrimonial? A maior parte do que compõe essa receita, ela é proveniente dos recursos que são aplicados. Então, todo o recurso público, ele já chega às contas e são automaticamente aplicados. Então, a gente percebe que houve uma variação muito grande entre o exercício de 21 e o exercício de 22. Se nós observarmos o rendimento que era pago no mercado financeiro no início, no primeiro quadrimestre de 21, é totalmente diferente em 2022. Né? Então, nós temos aí uma estimativa de arrecadação de 320 mil e arrecadamos muito mais, né, do que esse montante. Nós já arrecadamos até o primeiro quadrimestre R$ 1.190.892,60. Parte disso proveniente dessa aplicação que o mercado hoje, né, tem uma rentabilidade muito maior do que tínhamos no primeiro quadrimestre do ano passado. Com relação às transferências correntes, vamos lá. A transferência corrente é a que mantém praticamente uma boa parte das nossas atividades dentro do nosso município. Isso não é uma realidade só de Caieiras, a gente também tem isso, né, destacado nos demais municípios. Aqui dentro nós temos o ICMS, que é hoje a nossa maior arrecadação, temos o FPM, que são impostos que vêm do Estado e da União, e temos todo o recurso vinculado à saúde, que é o SUS, temos as transferências do Fundeb da Educação, FNDE para alimentação escolar, né? Então, nós temos aí também o IPVA, que a tendência ela é maior, né, mais potencializada, assim como o IPTU no primeiro quadrimestre. O IPVA a gente tem arrecadação aí logo nos primeiros 3 meses. Este ano o Estado foi generoso e parcelou, então, o IPVA em 5 parcelas. Né? Então, diluiu um pouquinho a concentração dessa receita no primeiro quadrimestre. Ainda temos uma parcela aí para quem parcelou, né, que vai entrar agora em maio. E aí nós temos, então, que dos R$ 240.038.476 previstos para o ano todinho de 2022, nós já arrecadamos 44%, ou seja, R$ 108.381.288,87. Lembrando que dessas transferências correntes, ficam retidas 20% de 5 receitas que vão direto para a contribuição do Fundeb, ok? Vamos falar das nossas outras receitas correntes. Então, nós temos aí uma previsão anual de R$ 6.436.211,20. E aí tivemos aí uma arrecadação aí no primeiro quadrimestre já de R$
45% deste montante. O valor foi de R$ 2.925.127,57. Com esse slide, eu encerro todas as receitas que nós chamamos de receita corrente, que são as receitas que ocorrem, né, são receitas contínuas. Né? Faça chuva, faça sol, ela entra. É o IPTU, é o ICMS, é o repasse do SUS. Né? Então, a receita corrente é aquela que mantém a máquina pública, ok? Vamos passar um pouquinho para a receita de capital. Né? Então, a gente teve aí uma surpresa esse ano. Esse ano é ano que a gente recebe muitas emendas, né? A gente tem bastante contribuição do Estado, da União. Então, nós fizemos um orçamento estimando uma arrecadação de R$ 8.311.952. E já recebemos, né, 53% desta previsão, que é de R$ 4.443.711,41. Ou seja, essa arrecadação ela tem um objetivo. E a gente costuma dizer que ela é finalística. Início, meio e fim. Então, ela só ocorre com a celebração de um convênio ou com a celebração de uma operação de crédito. Né? Então, essas são as receitas que nós já recebemos aí esse ano, provenientes de emendas parlamentares, ok? Que são transformadas aí em convênio. Então, a gente pode observar, em todos os slides, que a arrecadação do primeiro quadrimestre, ela já me dá um sinal aí de que há grandes chances de tudo que foi previsto no orçamento ser executado em sua totalidade. Né? A maior parte das nossas classificações de receita concentram-se aí em praticamente 45% já do valor arrecadado nos 4 primeiros meses deste ano. Agora a gente vai falar um pouquinho, né? Então eu tenho a origem do recurso, que a gente chama de receita, e vamos falar um pouquinho da aplicação desse recurso. Né? Então, eu trago, num primeiro momento, um slide que vai tratar das fases da despesa. Ou seja, o recurso que foi empenhado, liquidado e pago. O empenho é quando eu comprometo já parte do meu orçamento em face de um ganhador de licitação ou da folha de pagamento do servidor público. Né? Então, nós temos aí, para o primeiro quadrimestre, um valor de R$ 196.249.937,44 já comprometidos no nosso orçamento. Deste montante, 42% já foi executado, que é o que a gente chama da despesa liquidada. Né? A despesa liquidada são, eu recebo o serviço, recebo a nota fiscal e digo, processe-se, então, o pagamento. Então, nós temos aí despesa liquidada, R$ 81.854.000. E deste montante liquidado, já foram pagos 97%, ou seja, R$ 79.702.000. Né? Então, entre o liquidado e o pago, há um equilíbrio bem bacana. Né? Apenas 3% aí passaram aí para o mês de maio, né? Na diferença do liquidado para o pago. Isso na execução orçamentária. Então, aqui a gente traz um panorama geral do empenho da liquidação e da despesa paga. Vamos abrir um pouquinho onde foram investidos, então, aquele valor de 81 milhões. Tá? Então, durante o exercício, a gente costuma trabalhar com o valor liquidado, que é o valor efetivamente executado. Ok? Então, nós temos aí pessoal em encargos, né, a folha de pagamento da prefeitura, foram investidos R$ 39.351.000. Juros e encargos da dívida, nós temos aqui um parcelamento com a Previdência e 2 pagamentos de empréstimos, né, que foram feitos aí, um de 5 milhões e outro de 16 milhões. Então, nós temos um pagamento de juros de 1 milhão... Aqui, acho que eu comi um zerinho, né? 1.047.916.11. Só coloquei o pontinho no lugar errado, tá? Depois a gente corrige o slide. Temos aí outras despesas correntes, que foram aí 39.522.000. Investimentos, né, já liquidados, 1.513.000. E
para a amortização da dívida, né, o pagamento do principal, do parcelamento e da operação de crédito, foram aí R$ 419.484,12. Então, essa foi a distribuição do valor liquidado, que foi R$ 81.854.000. Vamos falar um pouquinho aí da aplicação do ensino, né? Como é que foi uma das aplicações constitucionais que a gente tem. Sempre lembrando que a tendência do primeiro quadrimestre, pelo valor da despesa liquidada, não consegue atingir os 25. Por quê? Porque a minha receita é concentrada no primeiro quadrimestre numa potencialidade muito maior do que os demais quadrimestres, né? Então, nós temos aí, olha, 113 milhões foi o que nós arrecadamos aí como base de cálculo do ensino. Desse valor aí, nós temos, então, 40 milhões foram empenhados para a educação, dos quais 22.376.000 foram liquidados e 22.170.000 foram pagos. Então, qual que é o resultado que a gente atingiu? Pela despesa empenhada, nós temos 35,65% em aplicação, muito acima dos 25%. No liquidado e no pago, nós temos aí um percentual na faixa dos 19%. Qual que é a tendência com o caminhar aqui, né, dos meses? É que esse 35% ele vá se diluindo até que ele encontre aí próximo aos 26%, 27%, que foi praticamente o que nós aplicamos aí no mês passado. Vamos ver um pouquinho o Fundeb? Então, o Fundeb a gente teve aqui, no primeiro mês de janeiro, praticamente quase nada de salário. Por quê? Porque eles receberam férias no ano passado, né? O nosso estatuto diz que a gente paga o valor, mais um terço e mais uma parte do salário que eles receberam em janeiro. Então, por isso, a nossa aplicação no magistério ela fica menor também no primeiro quadrimestre. Então, nós arrecadamos aí de Fundeb 22.193.000, dos quais 58,5% estão aplicados na valorização do magistério e 12,15% nas demais obrigações que a gente cumpre aí com o Fundeb, tá? Também este resultado, esse percentual que eu trago, é da despesa liquidada. Falar um pouquinho da educação. Então, nós temos aí o valor de... Educação não, perdão, saúde, né? Obrigada. Temos aí um percentual de aplicação de 18,02% no período. Bom, essas foram as principais informações que eu tinha para trazer e me coloco agora à disposição se tiver algum questionamento, alguma pergunta a ser feita. Obrigado, Andréia. Ofereço a palavra aos demais participantes, caso alguém queira fazer uso da palavra. Alguém? Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, solicito à coordenadoria que verifique se há perguntas a serem respondidas, para que possamos direcioná-las. Não havendo mais perguntas, agradeço a todos os presentes e aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais. Declaro encerrada a presente audiência pública. Boa tarde a todos.